Sou professor de literatura desse ano e do ano passado e do ano retrasado no Colmeia. Tô com a galera desde que a gente começou o projeto. Eu não sou muito bom de me apresentar, porque eu nunca sei propriamente o que eu posso falar de mim, mas eu tenho 23 anos. Atualmente, o que eu faço da minha vida é estudar. Eu faço cinema e audiovisual aqui na. Eu sou de Santo André, São Paulo, mas atualmente eu estudo na UF, que é aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Então eu tenho dupla endereço, dupla cidadania, enfim, isso aí. Acho que é isso, assim. Então, acho que eu sempre dei mais aula de literatura também nos pré, porque me aproxima um pouco mais do cinema, porque no final a gente está falando de arte, né? Então, acho que eu sempre tive essa familiaridade. Acho que é isso. Então, bom colmeia para todo mundo ao longo desses meses. Espero que possa, assim mesmo a gente estando aqui online, com todo mundo com a câmera desligada, que, enfim, fica o convite para quem quiser ligar aqui comigo, mas também, se não, tá tudo bem. Mas espero que mesmo assim, nesse ambiente que não seja o melhor de todos para a gente ainda consiga estar todo mundo junto, assim, né? Mesmo que cada um da sua casa. É, Então, acho que me apresentando bem por cima e formalmente é isso. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Na verdade, eu já ia pedir para vocês falarem, porque eu que fiquei curioso mesmo para saber. Todo mundo que está aqui. Isso, agora é literatura. Todo mundo que está aqui é de São Paulo? Alguém aqui não é de São Paulo? Tá, tô entendendo que acho que todo mundo então é de São Paulo. Todo mundo aqui é São Paulo capital, tipo Santo André, ABC ou outros bairros, cidades? Eu não, você é de onde, Micaele? Não, gente, não tem problema nenhum, eu tô perguntando só pra conhecer vocês melhor. Eu também não tô em São Paulo agora, então, tipo, tá, Micaele é da Bahia. Tem alguém aqui que tava no Comé ano passado? Eu tô vendo uns nomes que é meio familiar, mas eu não quero confirmar com certeza. Mas alguém tava aqui no Comé do ano passado? Não, acho que não tem problema nenhum, não, Nayara. No final, o curso é online mesmo, então acho que nos outros anos a gente também teve gente de. Nossa, ano passado era bem diverso, assim, tinha gente de vários lugares do Brasil. Ah, tá. Acho que eu me lembro de tu, Giovana. Tava vendo uns nomes aqui, eu falei, acho que eu lembro dessa pessoa do ano passado, viu? Bom, mas estamos nós aqui de novo, né? Para quem já tava, mas para quem não, seja muito bem-vindo. E é isso, bom, esse ano a gente está numa proposta mais intensiva, então acho que o nosso ritmo também vai ter que ser um pouco mais intensivo, com exceção dessa primeira aula, porque eu geralmente não gosto de fazer a primeira aula muito maçante, né, para a gente também poder pelo menos se conhecer e tudo mais, e eu também saber exatamente o que vocês esperam das aulas e o que, que eu posso fazer com base nisso, né. Bom, o que eu posso adiantar para vocês, que é um documento meu que eu sempre gosto de compartilhar com os alunos, que eu acho muito bacana, é um levantamento que eu faço dos exercícios de literatura do Enem ao longo dos anos. Eu fiz essa curadoria, assim, desde o Enem de 2020, então o primeiro Enem que teve na pandemia, até o Enem do ano passado, e aí eu reuni tudo num documento. Então eu vou disponibilizar esse link para vocês, porque é importante, né? São só exercícios do Enem, são os exercícios de literatura. Vocês conseguem ter noção mais ou menos dos autores que estão caindo, dos movimentos, né, literários, que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. E também para vocês terem assim o protagonismo de estudarem sozinhos também quando vocês quiserem. É claro que assim, eu vou passar esse exercício também aqui na aula, tá? A gente vai resolver bastante exercício aqui, que isso é também uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco. Mas ter esse documento com vocês também, vocês fiquem à vontade, assim, para vocês estudarem da maneira como vocês acharem melhor sozinhos. São dois links, na verdade, né? Mas, enfim, os dois estão com os exercícios, e aí qualquer coisa vocês podem me perguntar. Dito isso, eu vou introduzir um pouco assim o que, que eu vou fazer com vocês ao longo das 9 aulas, mas depois eu entro propriamente um pouco mais na aula de hoje.
Mas então, bom, como eu comentei, eu acho que como a gente, por estar no intensivo, que é diferente do Colmeia do ano passado, né, eu acho que eu dei foi 23 aulas, 24 aulas, alguma coisa assim, e esse ano a gente só vai ter meio que 9 aulas, né? Então, a ideia é que a gente também treine um pouco mais de exercício. É claro que o conteúdo é muito importante, né? Eu vou discutir aqui algumas coisas com vocês, mas eu sempre gosto de lembrar para a galera que o Enem ele também não é uma prova oral, sabe? Que você vai chegar lá na hora e alguém vai perguntar para você, tipo, o que que você sabe de tal coisa, sabe? O Enem é uma prova de questões, então acho que nada mais justo que a gente treine questões, né? E assim, não sei, acredito que a maioria esteja entrando no mundo pré-vestibular agora, mas se alguém que já fez outros pré-vestibulares quiser comentar também, então, eu vou entrar nesse assunto da FUVEST agora. Todo mundo aqui é de escola pública? Ou toda a maioria aqui é de escola particular? Quem aqui é de escola pública, levanta a mão. Tá, bastante. Acho que pelo menos metade da galera aqui é de escola pública. Eu destaquei isso porque, assim, eu também fui de escola pública minha vida toda. Já me formei faz um tempo, mas ainda acho que dá para puxar uma carteira aqui de, eu sou novo ainda e puxar que, tipo, na época que eu tinha da escola, que talvez não. Acho que a única coisa que mudou, assim, muito foi o novo ensino médio, foi a questão de que, tipo assim, a gente não é preparado, pelo menos na minha escola, eu não fui para o Enem, sabe? Então acaba que a gente não entende muito qual que é a proposta do Enem, sabe? No sentido de que cada tipo de vestibular cobra as questões de uma maneira diferente. Então, quando a gente fala do Enem, o Enem ele é uma prova muito interpretativa. E o que isso significa? Eu trouxe um exercício para vocês, eu vou mostrar daqui a pouco, e a gente pode entender melhor o que é uma questão interpretativa. Mas, assim, como o próprio nome diz, é uma questão muito mais de você. Então, geralmente, o Enem tem um texto, às vezes gigantesco, propositalmente, feito para nos cansar, que a gente vai ler aquele texto e aí a gente vai ter que achar alguma informação nele. Essa informação que a gente vai achar, ela pode dialogar um pouco com o que a gente aprendeu estudando, mas o bom de uma prova interpretativa é que você consegue acertar muita coisa só lendo. É bom você saber o conteúdo, porque às vezes te salva, ajuda muito. Mas às vezes, por ser uma prova interpretativa, é você procurar o que está ali no enunciado. Isso é uma coisa muito boa, em parte porque ajuda você a acertar mais fácil, dependendo da questão. Aí a galera tá comentando aqui embaixo da FUVEST, e aí essa é uma diferença do Enem para esses vestibulares mais secundários. A FUVEST, a Unicamp, a Unesp, o ITA, esses outros tipos de prova. São provas mais conteudistas, ou seja, realmente você tem que estudar mais, porque geralmente a pergunta, se você não souber muito bem, não tem muito como você tentar acertar de outra forma, a não ser chutando. Então, isso que diferencia um pouco dessas propostas de prova. Eu posso trazer umas questões aqui da FUVEST, se vocês quiserem, para a gente treinar um pouco também, mas eu vou tentar focar um pouco mais no Enem também, mas eu acho que eu consigo dosar o melhor dos dois mundos para também ajudar todo mundo. Tem os livros também, se vocês quiserem. Cara, eu acho que assim, desculpa, eu me desconcentrei aqui. Eu acho que eu vou muito da vibe de como a galera tá indo, sabe? Eu lembro que acho que no primeiro ano do Comé a gente chegou a fazer uns encontros para discutir alguns livros da FUVEST, mas aí vai muito também do interesse de vocês, é por isso que eu convido vocês justamente, né? Bom, a aula tá aqui todo mundo e eu não faço aula sozinho, né? Vocês estão aqui comigo. Então, de acordo com o interesse de vocês, então, Isaac, tipo, você pode trazer o resumo desse livro, a gente pode conversar sobre esse livro, tipo, cara, é super aberto, assim. Eu lembro que teve um ano também que a gente fez um cineclube com os alunos, a gente assistia filme no final de semana, era bem legal também, porque dava uma descontraída. Porque uma coisa que eu sempre falo também é que ano de pré-vestibular ele é muito cansativo psicologicamente. Imagino para vocês, assim, maioria que provavelmente deve estar fazendo o ensino médio junto com o cursinho, sabe? Não sei se, ou talvez alguém que não esteja mais no ensino médio, mas esteja trabalhando, mas ainda assim estudar não é uma coisa fácil, é muito chato. Vamos ser sinceros. Então, pois é isso que a Nayara está trazendo. Eu fiz pré-vestibular em 2019, na época que eu estava no ensino médio ainda, que eu me formei em 2019, mas aí eu também não passei no meu primeiro ano, eu passei só no segundo, mas aí eu fiz cursinho em 2020 na pandemia, então eu também peguei o pior dos dois mundos, e assim,
realmente a pandemia, até agora, tipo, ela deixou consequências, assim, na gente, sabe? Enfim, isso também é uma outra discussão. Nossa, até perdi um pouco o fio da meada do que eu tava falando. Mas é isso, então, o que eu tô querendo dizer, assim, no final de tudo, é que eu também queria conhecer um pouco melhor de vocês e ver como a gente pode trabalhar junto, então vocês também sintam super à vontade para trazer exercícios. Ah, queria que a gente resolvesse isso todo mundo junto. Geralmente eu deixo a última aula livre também. Geralmente eu faço revisão, mas se alguém quiser sugerir algum tema de aula também, é super à vontade também. Tipo, eu acho que é legal realmente a gente criar esse espaço juntos, sabe? Até porque senão ia ser literalmente eu abrir a sala aqui sozinho, gravar a aula e depois deixar para vocês assistirem, sabe? Então, é importante também que a gente, enfim, esteja, né, nesse coletivo. Ainda que a maioria das pessoas talvez não se conheçam aqui, mas também é importante a gente criar essas relações. Grupos de estudo geralmente são muito bons, assim. Resolver questões juntos, em coletivo, porque aí você não está pensando sozinho, você está pensando com as outras pessoas. Enfim, grupos de estudos paralelos também é sempre muito bom estudar em coletivo, dependendo do tipo de pessoa. Claro que tem, né? Aí varia de cada pessoa. Tem gente que funciona muito melhor estudando sozinha. Mas eu, pelo menos, sou aquele tipo de pessoa que eu gosto muito de estudar em grupo. Geralmente, as discussões em si, eu aprendo muito mais do que, tipo, só fazendo resumo, sabe? Então, vai muito também de como vocês se sentirem à vontade. O que eu puder estar ajudando vocês, eu tô por aqui, eu tô já lá no grupo. Então, se vocês procurarem meu número, eu vou deixar meu número aqui no, no chat, mas de qualquer modo, o meu número tá lá no grupo. Então, sempre que vocês precisarem mandar mensagem também, o que eu puder estar ajudando vocês, se vocês quiserem tirar dúvida, fiquem super à vontade. Eu já teve gente que comentou comigo que tinha vergonha de tirar dúvida. Tipo, geralmente, se você tiver na aula, não tem problema nenhum. Eu também não gostava muito de tirar dúvida na aula, eu gostava de chamar o professor no canto. Mas o meu número tá aí. Depois, se vocês quiserem me mandar mensagem, perguntar alguma coisa, mas também se quiserem interromper, seja levantando a mão no chat ou até mesmo por áudio, fiquem super à vontade, tá? Tem alguém que tá com a mão levantada ainda que quer falar alguma coisa? Só porque era pesquisa só para eu saber se alguém quer comentar alguma coisa. Eu quero. Manda aí, manda aí. Tudo bem, deixa eu te falar. Isso é no meu caso. O curso que eu tenho interesse em passar é uma federal aqui do ABC. O problema é que o bacharelado tem mais peso em naturezas e matemática, certo? Uhum. Eu quero saber de você. Você acha interessante eu saber, tipo assim, porque você falando de Enem, você estava comparando de Enem e FUVEST, né? Você sabe porque, ó, vou ser bem sério com você. Se fosse para colocar na balança sobre o que eu sei sobre português, linguagens e humanas, é só história que eu me dou bem, entendeu? Então, como tá na reta final, eu não sei se vale a pena na hora de dividir meu tempo, eu colocar muito tempo para linguagens ou humanas, baseado na prova do Enem. Você acha que eu realmente tenho que saber muito assim, ou só uma pouco da base e investir em naturezas e matemática, entendeu? Porque é algo que me pega muito, por exemplo, para montar uma rotina de estudos, entendeu? Eu acho que é algo que me pega muito. Cara, você tocou num ótimo ponto, eu até esqueci de falar isso. Obrigado. Eu acho que essas horas é muito da pessoa, mas eu também não vou finalizar meu conselho falando assim, tipo, pô, o cara falou pra mim que aí eu que sei, né? Eu acho assim, eu já vi casos e casos. Eu acho que, primeiramente, para quem já tem certeza do que quer fazer de curso, então, tipo, tudo, quer entrar pro BCH, BCIT ou BCH? É BCT. Tá, o BCIT. Para quem já sabe o que quer fazer, então, por exemplo, vou pegar meu caso também, tipo, eu já tinha certeza que eu queria fazer cinema. E aí, né, eu entrei no perfil das faculdades e tudo mais, a gente pode fazer junto também numa outra aula, se vocês quiserem. E aí eu vi lá, tá, o que, que pesa mais para eu entrar em cinema? Redação, que a droga do peso da redação era 4, eu já falei, ai, que inferno, viu? E aí, enfim, ciências humanas, né, tinha mais peso, acho que era peso 2, e aí tinha natureza, né, em matemática que era peso 1,5, alguma coisa assim. Se você já tem certeza do que você quer fazer e você já sabe o que vai ser mais pesado para você, o que vai ser mais cobrado no Enem, eu acho que talvez, volta no que o Clóvis comentou ontem, que ele pontuou um pouco isso com o Jorge. Eu acho que talvez, de repente, você poderia se esforçar mais nessas disciplinas, mas você também se esforça ao mínimo para você conseguir a média de matemática, por exemplo, no meu caso, de matemática e natureza, né? Então, eu acho que você pode tentar dessa maneira. Tem gente que tenta estudar um pouquinho igual de tudo, e eu conheço, olha, eu já vi casos de gente que, assim, queria humanas, não estudou um pingo de exatas, sabe? Foi realmente, assim, bem seco para a prova e se deu É, muito bem.
Eu vi vários casos assim, entendeu? Porque o meu problema no meu cronograma é que eu tava dividindo ao mesmo tempo para exatas o que eu tava dividindo para humanas, entendeu? E eu sentia que eu tava meio atrasado em relação a, tipo, as matérias que realmente tinham peso, entendeu? Por isso que é a Uhum. pergunta. E aí perguntar para alguém também que já passou pela época de vestibulando dá um norte a mais, né? Querendo ou não. Então, isso. O meu caso foi muito isso. Então, assim, eu estudei igual um desgraçado para redação. Fui bem, eu também sou bom em humanas, então, tipo assim, né? E assim, matemática, eu falei, cara, eu vou ter que me entregar, ter que dar tudo de mim agora para pelo menos conseguir uma coisa boa. E eu tirei uma nota bacana, tipo, e acho que é isso, assim. Eu acho que também o que pode funcionar é você também perceber o que você tem mais dificuldade, você focar mais, e o que você tá num caminho mais safe. Então, tipo, eu já sei que isso aqui eu vou ir melhor. Então, talvez você também possa dar tanta importância para o que você já tem como seguro para você, sabe? Então, assim, eu acho que é jeitos e jeitos de estudar, e eu acho que no pré-vestibular você vai encontrando muito o seu modo de estudar, sabe? E fazer rotina de estudo, gente, também não é uma coisa nada fácil. Eu, na faculdade, até hoje, tenho dificuldade em fazer plano de estudo, sabe? Eu já mudei a minha umas 3 vezes já. Então, não, e tá tudo bem, assim, sabe? Porque é isso. Tudo bem que, assim, a gente tem um prazo, né? O Enem é em novembro, faltam 9 semanas. Mas assim, tenta ir se encontrando ao longo disso. Eu acho que você pode ir percebendo nas próprias aulas. Então, o que, que eu estou assistindo aqui que está fazendo mais sentido para mim, o que está fazendo menos. É treinar muito exercício, porque eu acho que assim, às vezes é até melhor treinar mais exercício do que ver conteúdo, sabe? Porque, novamente, é isso que vai ser cobrado da gente. Então, eu acho que é muito importante, assim, eu vou tentar focar um pouco mais nos exercícios. E, assim, errou o exercício, tipo assim, porque eu era muito assim, eu fazia o exercício errado, eu ficava nervoso, falava, vai, não quero mais olhar para esse exercício nunca mais. Mas assim, é bom voltar ao exercício que você errou, ler as alternativas de novo, procurar entender o porquê você errou, por que você não errou. Por isso que eu também deixo super aberto, assim, se vocês resolverem um exercício que vocês não entenderam, vocês ficaram, né, nervosos e quiserem trazer aqui pra gente ver juntos também, fiquem super à vontade. Mas acho que tem mais gente com a mão levantada. Mas assim, eu vou entrar um pouco mais nisso daqui a pouco, mas a princípio, consegui. Não, sim, conseguiu. Obrigado, viu, professor, de verdade. Tá, de boa. É, manda aí, Reis. A minha dúvida é um pouco parecida com ele, na verdade, porque eu quero um curso que é de humanas, né? E o meu peso é muito para humanas e para naturezas. Só que o que mais pontua no Enem, o povo fala que mais pontua no Enem, é exatamente a parte de exatas. E eu sou um energúmeno em exatas. Eu não me dou bem com nem um pouco. Minha relação com números não é nada boa. Mas, em contrapartida, eu me considero, pelo menos, muito bom em história e até o que eu sei, redação. Só que, tipo, eu fico nessa dúvida de, tipo, se eu devo ficar mais tranquila entre a questão de exatas do Enem ou se eu devo focar nela porque é o que mais pontua no final, redação e exatas. Uhum. Eu acho que volta muito no que eu falei pro Gus, pra você. Eu acho que a gente tem que saber dosar muito bem de, tipo assim, porque por mais que a gente tem os pesos, né? Então, eu preciso focar um pouco mais nisso, a gente também, por exemplo, tem que ter a mínima de 400 para todas, né? Eu acho que é 400, não, é 400. Então, assim, eu acho que tem que dosar muito entre isso de, eu quero esse curso de humanas, então vai pesar mais humanas e redação, mas eu também tenho que saber me virar ali um pouquinho na exata, sabe? Então, por isso que eu acho importante dosar um pouco desses dois. E assim, tentar pelo menos fazer o mínimo de tudo, sabe? Mas aí você também pode se aprofundar um pouco mais no que você tem mais facilidade. Tranquilo? Faz sentido? Sim, na verdade, eu reparei, né, que eu não estava muito. Algumas, dependendo do curso, a faculdade pede peso diferente para cada um, não é? Então, por isso que eu Sim, ficava confusa. Tipo, sim. na faculdade que eu quero. Eu tinha. Minha dúvida inicial era, tipo, que eu pretendia fazer a FUVEST, ou pelo menos eu pretendia aplicar para a USP, pelo meu curso, só que. Tipo, eu sou uma pessoa que gosta de ler, mas os livros que eles cobram lá, né, como leitura obrigatória da FUVEST, tipo, não são livros que me agradam e também, tipo, tem uma escrita muito
complicada para mim conseguir entender, tipo, e eu fico com bastante receio de praticar a FUVEST, porque esses livros também, tipo, contam muito, e eu não sei exatamente como eles vão cobrar esses livros, tipo, se você teria um norte, tipo, se eles vão colocar uma citação do livro, ou se vão colocar você dar o contexto pro livro, eu não consigo ter a mínima ideia de como eles vão cobrar essas leituras. Sim. Eu fiz a FUVEST também em 2019, fiz a Unicamp. Como eu comentei, geralmente são questões mais conteudistas, então geralmente vai ser um pouco mais específico no livro, né? Porque eles vão considerar que você já tenha lido o livro. Eu posso trazer na próxima aula, se vocês quiserem, uma questão da FUVEST para a gente analisar junto, até para a gente também entender a diferença de como é uma questão da FUVEST, da Unicamp para a do Enem. Vocês percebem que a do Enem elas são bem mais safes, assim, sabe? E esse ponto das leituras obrigatórias realmente é muito complicado, assim, porque eles cobram uma... Eu pensando que palavra... uma cambada de livro, e assim, né, fica com Deus você. Então... Mas é isso, assim, eu acho que se vocês quiserem a gente também pode fazer, porque eu acho que, assim, para o tempo de aula que a gente vai ter, porque a gente tem 40 minutos, eu acho que fica muito inviável a gente estudar para o Enem e para a FUVEST juntos, mas não significa que a gente não possa fazer. Eu acho que dependendo, eu não sei, eu posso perguntar aqui agora, se vocês puderem levantar na mão, quem aqui vai fazer outro vestibular além do Enem? E aí, se eu ver que... Podem levantar na mão se vocês quiserem, enquanto eu vou falando, mas aí, se bastante gente tiver, a gente, de repente, pode marcar umas monitorias particulares, a gente pode fazer juntos, assim, eu acho que pode ser interessante, assim, para vocês. Ou eu também posso ver, né, de repente, fazer das 9 aulas, uma mais para o Enem, uma mais para a FUVEST, a gente também pode ser super aberto em relação a isso. Tá, 8 pessoas. Já é um número bem bacana, eu acho que, se vocês quiserem depois, a gente pode fazer isso juntos, assim, depois, e conversar melhor. Mas eu acho que a gente também pode dosar esse uma aula sim, uma aula não. Eu posso pensar aqui, depois, no cronograma, ao longo da nossa conversa, porque eu ainda preciso mostrar o cronograma das aulas para vocês. Mas então, acho que a Giovana estava com a mão levantada. Não, o Gabriel estava com a mão levantada. Primeiro, aí acho que a Giovana levantou depois. Fala aí, Gabriel. Professor, desculpa, posso primeiro, antes da minha pergunta, dar algumas dicas para as pessoas que vão fazer FUVEST? Oi, pode falar, manda aí. Então, eu sou um amante de livros, então eu acho que eu sou um pouquinho suspeito de falar. Mas, para quem está lendo os livros obrigatórios da FUVEST, a dica que eu tenho é tentar comparar eles a coisas da realidade. Por exemplo, eu tô lendo agora As Meninas, de Lígia Fagundes, e é uma grande fofoca que eu sinto assim, que parece que é muito do meu grupinho de amigas, porque a personagem Lorena parece muito minha amiga Luana, que é aquelas garotas meio riquinha que tem problema com tudo na vida, e a Lia é literalmente a minha amiga Andressa, que vive brigando com a Lorena. Então, tipo, você fazendo essas comparações, você acaba decorando, meio que decorando, por assim dizer, mas você lembra na hora da prova. E na hora da prova também da FUVEST, eles cobram os livros, realmente assumem que você já leu os livros. Então, eu fiz um simulado recentemente, e mais ou menos como é que eles cobram? Eles dão um pequeno trecho e falando, baseado nesse contexto, o que significa ou o que foi feito, aí vão aparecer questões ali que não são exatas, ou seja, não são respostas exatas, tipo, aconteceu isso, 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 são algo mais em aberto. Então, você realmente precisa ver algumas análises, ver vídeos, essas coisas, para realmente ajudar na hora da prova, porque você não lembra de todo o conteúdo. Tipo, eu li Memórias de Marta, acho que mês passado, e já esqueci metade das coisas. Então, é isso. Você vai vendo resumos e vai tentando associar com coisas da realidade para justamente decorar, por assim dizer. E eu tô lendo também um livro que não é exatamente para FUVEST, mas é para repertório do Enem, que é, como é? Acho que Capitães da Areia. Capitães da Areia, eu acho. E, tipo, lá tem bastante coisa que fala sobre pobreza e sobre como a sociedade vê a mídia ou essas coisas, principalmente com crianças. Então, tipo, comparar também a literatura da FUVEST para repertório do Enem ajuda também a estudar mais ou menos para os dois. Que nem Memórias de Marta fala muito sobre autoestima e sobre a visão da sociedade sobre as mulheres. E esse conteúdo já caiu no Enem,
que acho que foi em 2021 que falou sobre as mulheres no trabalho, não tenho certeza agora. Mas Memórias de Marta fala muito sobre isso, porque por mais que seja um livro muito antigo, ele retrata muito sobre a nossa realidade. Enfim, essa foi minha dicasinha para o povo da FUVEST. Agora minha pergunta, professor. Assim, eu faço ensino médio de manhã, faço curso técnico de tarde, e agora esse cursinho de sábado, e eu tenho que ajudar em casa. Como é que eu faço para conseguir estudar para o Enem e FUVEST sem parecer um zumbi e tentar abordar os conteúdos? Porque, assim, eu sou alguém mais de humanas, um pouquinho, um pezinho ali de exatas, mais para teoria. Mas, assim, o curso que eu quero adentrar, ele é puramente exatas. Tipo, a prova da FUVEST, a segunda fase, ela dá ênfase em física e matemática. E eu sou um ignóbio em matemática. Então, eu gostaria de saber alguma dica para ver se eu consigo, sei lá, memorizar as coisas ou algum método de estudo que possa ajudar a, tipo, nesse tempo corrido que eu tenho, que eu sei que o povo fala que todo mundo tem as mesmas 24 horas, só que as minhas 24 horas são muito corridas. Então, tipo, é muito corrido mesmo. Então, eu gostaria de saber se tem algum método para fazer meio que eu sentir que eu tô conseguindo evoluir nos meus estudos e não que eu tô só vendo alguma coisa, esqueço no dia seguinte, e aí eu vou ter que ver de novo no próximo dia, sabe? Enfim, é isso, professor, minha pergunta. Bom, vamos lá. Não, foi muito bom. Obrigado por você ter trazido isso do livro. Eu tinha até esquecido que estava sendo cobrado da Lígia na FUVEST. Eu preciso dar uma olhada nos livros que estão cobrados agora, porque eu sei que mudou a lista. Olha, sobre essa questão da rotina de estudos, aquelas estudos de madrugada, tô zoando. Não, gente, assim, eu imagino, é muito cansativo, assim, de fato, sabe? Eu acho que essas horas, eu acho que vocês também têm que saber colocar também um momento de descanso de vocês, um momento de lazer, sabe? Tipo, porque descansar faz parte de uma rotina de estudo, sabe? Lazer também é muito importante, porque é isso, eu acho que a gente entra num ritmo muito frenético, a gente fica, meu Deus, eu tenho que estudar todo dia, toda hora, eu tenho que dormir pouco, sabe? Tipo, porque assim, isso você tocou num ponto muito interessante que eu gosto sempre de lembrar também, gente, o Enem, ele também não é só uma prova, tipo assim, uma prova, sabe? Igual a prova de escola, que você chega lá, senta a bunda 50 minutos, que já é bem chato, e aí você vai lá e faz. Tipo, gente, o Enem é tipo 4 horas de prova, com uns puta texto que você lê e fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Então, assim, é uma prova de resistência, assim, eu não tenho problema nenhum em dizer que o Enem é uma prova de resistência, sabe? Tipo assim, dependendo do lugar que você vai fazer, é uma cadeira duríssima. Aliás, eu fiz na Anhanguera aí de Santo André, nossa, eu lembro da sensação de sentar naquela cadeira até hoje. Então, assim, dependendo do lugar, você não vai, tipo, ficar num lugar muito confortável, você vai ter fome, então você vai ter que levar lanche. É muito texto, às vezes é bom você pedir para ir no banheiro até, sim, para ficar sentado na privada, descansando um pouco o cérebro, a mente, do que você ir no banheiro propriamente, sabe? Então, assim, sobretudo, por isso que também é muito importante fazer simulado, para você já se simular no dia da prova e você não ser pego de surpresa, sabe? Para quem não está acostumado. Então, eu digo também, sobretudo, que é muito importante na rotina de vocês pensarem nesse momento de descanso, sabe? Tipo, tirar um dia para, né, ficar parado, lendo um livro, assistindo um filme, sei lá, se alienando um pouco, jogando alguma coisa, sabe? Se divertindo, o que te faz sentir bem também, sabe? Porque às vezes é realmente muito cansativo, sabe? Às vezes as pessoas se cansam mais pelo processo da prova em si do que você fazer a própria prova, sabe? Então, eu acho que assim, entender que vai ter dias que você não vai estar a fim de estudar e tá tudo bem. Eu acho que é importante assim você ter esse descanso, mas você também ter um pouco essa constância de estar. E também assim, não é uma questão de não é quantidade, é igual sinônimo de qualidade. Então, não necessariamente eu vou ficar 2 horas com a cara nos livros e, nossa, foi o melhor tempo de estudo. Às vezes, você resolvendo 5 exercícios, você já tem um tempo de estudo muito mais ideal, sustentável, assim, muito mais safe do que, tipo, você ficar dando de cara nos livros e, assim, com a sensação de que, meu Deus, eu tô adquirindo conhecimento. Porque, assim, eu não vou falar que, né, não dá pra você decorar. Claro que dá pra decorar. Pô, inventa até música pra tu decorar as coisas. Você acha que não dá pra gente decorar as coisas? Claro que dá. Mas, assim, também é importante que quando você estuda, aquilo que você esteja. Eu acho que talvez em humanas acabe fazendo mais sentido para todo mundo, né? Porque a gente está lidando com reflexões, com ideias, e talvez em exata seja um pouco mais abstrato, porque a gente está falando de números, né? Ciência e tudo mais. Mas é importante também aquilo que a gente está vendo fazer sentido para a gente.
sabe? Porque se não fizer sentido, o que que é fazer sentido? É a gente entender, sabe? É tipo assim, você saber falar com as suas próprias palavras, você não precisa falar exatamente tudo que você aprendeu, mas você já ter uma ideia, sabe? Então, por exemplo, eu perguntar para vocês o que que foi o modernismo, sabe? O Enem não vai querer saber de você a data que aconteceu, os autores, mas assim, você lê aquele texto e você saber de que época aquilo foi escrito, até porque o Enem te fala isso, né? Tem a data embaixo do poema, geralmente, do livro, mas você realmente vê que aquilo que você está lendo, você conseguiu pegar a ideia. E aí entra isso que entra muito a questão da prova interpretativa, né? De você saber se virar ali com o que o texto está te dando e a informação que você precisa achar. E assim, com certeza a gente não tem as mesmas 24. Gente, para mim, assim, as pessoas que falam que a gente tem as mesmas 24 horas do dia, com certeza não estão aqui estudando esse pré-vestibular, vocês podem ter certeza. Até porque essas pessoas têm dinheiro para pagar uma faculdade privada. Então, assim, realmente, nós não temos as 24 horas do dia, sabe? Infelizmente, não é a realidade de todo mundo. Então, foi a minha também, e, enfim. Bom, mas então, manda aí, Giovana. Então, eu queria trazer um ponto que o Enem, ele tem a TRI, né? Que é aquilo que, se você acertar questões difíceis e você errar questões fáceis, a sua nota também cai. Então, assim, para o pessoal que está mais preocupado assim com matemática, eu acho que não é a grande preocupação, porque ano passado eu fiz o Enem e assim, eu sou de humanas. E a minha nota, a maior nota que eu tirei foi em exatas. E assim, eu fui sem saber quase nada. Então, o TRI, ele conta muito com isso. Então, não é uma grande preocupação, assim, matemática. Porque cai questões fáceis também. Se você for pegando provas anteriores e você focar nas questões fáceis, eu acho que vocês conseguem tirar uma nota boa, sim. Pô, ótimo ponto. Gente, eu tinha até esquecido de falar o TRI. O TRI sempre faz a pessoa da mais brava descansar em paz. Tem o TRI, realmente, a Giovana trouxe muito interessante agora. O que é o TRI? O TRI é uma coisa que tem só no Enem. Mas que é o TRI? TRI é uma sigla que significa Teoria da Resposta ao Item. Justamente por o Enem ser uma prova interpretativa, o que acontece? Vamos imaginar lá as milhões de provas que o INEP recebe dos vários estudantes que fazem no Brasil o Enem. Tipo assim, não é uma pessoa humana exatamente que corrige, tirando a redação, é claro, embora eu precise confirmar, eu não tenho essa informação se é uma máquina que corrige nossa redação ou não. Mas o nosso gabarito, aquele gabarito que a gente preenche e dá para as pessoas, como é que ele é corrigido? Ele é corrigido por uma máquina. Então essa máquina vai escanear tudo que a gente colocou no gabarito, e aí isso entra um pouco na questão do TRI, porque o TRI ele diz o seguinte, que o seu número de acertos não necessariamente define a sua nota. Por quê? O Enem é uma prova de 180 questões. É muita questão, dividida em 2 dias. E assim, para quem já fez o Enem, sabe que a nota ela é um número, dependendo até com vírgula. Então, 500, 600, 700, 700,1, 700,2, 783,3, tipo, umas coisas bem... Então, o que significa isso? Que os seus acertos eles vão ser computados e eles vão ser gerados uma nota. Diferente da FUVEST, que, por exemplo, na FUVEST, vocês estão aqui no chat comentando, perguntando para a Giovana quanto tirou. Vocês percebem que a Giovana comenta que ela acertou 500, 600. Mas se você perguntar para alguém da FUVEST quanto a pessoa tirou, a pessoa não vai falar que tirou 500, 600, 700. São 90 questões da FUVEST. A pessoa geralmente vai falar, eu acertei 12 questões de 90. Então, tipo assim, enquanto na FUVEST, nesses vestibulares secundários, o seu número de acertos define a sua nota, nesses vestibulares tipo Enem, o seu número de acertos não define a sua nota. Por quê? Porque o Enem ele é dividido em questões fáceis, médias, não sei se médias, mas fáceis e difíceis. E dentro da prova você vai ver uma questão que você vai falar, meu Deus, sim, como é que eu faço isso? E tem uma questão que, assim, qualquer pessoa fala, meu Deus, isso aqui também não tá tão difícil assim, sabe? E aí isso é uma coisa que, em partes, ajuda o aluno. Por quê? Porque quanto mais questões fáceis você acertar, mais nota você recebe. Porque o que o Enem vai pensar? Ué, se ele está acertando as questões fáceis, foi porque ele estudou, né? O Enem, eu digo assim, a máquina que vai computar os resultados que você colocou no seu gabarito. Agora, pensa comigo. Tem 4 questões, 2 fáceis e 2 difíceis.
Imagina se você erra as 2 questões fáceis e acerta as 2 difíceis. Tem alguma coisa errada, né? Ou você é muito bom, você é o pica das galáxias, ou você chutou. E assim, a máquina acaba entendendo isso, que se você acertou muitas questões difíceis e você errou muitas questões fáceis, é porque você está chutando. Então, a sua nota baixa. Então tem um pouco isso também. Por isso que isso é muito importante ser falado para vocês, porque nada disso a gente tem na escola. Ninguém faz uma prova na escola e o professor, assim, pode ser que exista, né? Até porque eu fiz uma promessa prometendo que a gente não pode generalizar as coisas, mas então tá. Na minha experiência particular, nunca aconteceu de eu fazer uma prova na escola de tipo assim, tem questões fáceis e difíceis, e se eu acertar as fáceis eu ganho mais nota. Tipo, não, era uma prova lá de 10 questões, se eu acertasse eu tirava 10, se eu errasse com algumas 8, 7, 6. Então, tipo assim, isso é importante também dizer que muitos alunos, né, de ensino público brasileiro não é que não estão preparados, é que simplesmente não sabem como funciona o ensino de estudo do Enem. E essa informação deveria estar sendo levada para as pessoas. Então, assim, para resumir, o que eu estou querendo dizer é isso. Mas aí é a questão. Então, como eu vou saber quais são as questões fáceis e difíceis? Isso é um pouco mais complicado. O que eu digo para vocês é para vocês não irem fazer na prova falando, essa aqui é fácil, essa aqui é difícil. Tipo, é simplesmente vocês irem fazendo, mas se vocês verem que uma questão está tomando muito tempo de vocês, pule e passa para a próxima, sabe? Então, tipo assim, geralmente a questão que pede que tem um texto, que pede uma informação que está dentro do texto, é uma questão geralmente mais fácil. Uma questão que cobra um conteúdo a mais de fora do texto também pode ser considerada uma questão mais difícil. Geralmente na matemática isso é mais evidente. Porque assim, geralmente uma conta de matemática, uma questão que você tem que fazer uma regra de 3 ali, é uma questão fácil. Agora, uma questão que você tem que fazer uma equação, tem que fazer toda uma conta, né, vários processos para chegar em um resultado, pode ser considerada uma questão mais difícil. Mas assim, isso que tudo que eu e a Giovana estamos falando para vocês, não é assim, cheguem na prova adivinhando quais são as questões fáceis e difíceis. Tipo, cheguem na prova e façam as questões. Mas se vocês verem que tem alguma questão que está tomando muito tempo de vocês, pule e passa para a próxima. Vai ter alguma que vocês vão saber resolver, sabe? E geralmente na prova de exatas costumam ter questões mais fáceis. Por isso que todo mundo sempre tira uma nota bem mais tranquila em matemática. Linguagens é um caderno mais difícil, já aviso, para ter questões fáceis e difíceis. Mas eu vou trazer alguns exercícios do Enem ao longo das aulas para vocês, e aí eu consigo dizer quais são questões fáceis e difíceis. Que aí isso já vai ter passado a prova, né? Eu vou trazer de Enems anteriores e os próprios pesquisadores falam quais são as questões fáceis e difíceis. E aí vocês resolvendo aqui comigo, com a gente, vocês vão também percebendo já, criando esse macete de qual é mais fácil, qual é mais difícil. Isso ajuda bastante. Fala aí, Gabriel. Opa, perdão. Uma coisa que eu vi que estavam comentando aqui no chat sobre os textos enormes do Enem. E eu vou dar uma dica primeiro, aí eu vou voltar para a pergunta também, que eu gosto muito de falar de literatura, porque é uma área que eu gosto bastante. E, assim, uma dica para quem for enfrentar esses textos enormes do Enem, primeiro você lê o título e depois você vê a pergunta. O título já dá uma ideia do tema. Depois que você lê a pergunta, você vai saber exatamente o que eles querem. E lê as respostas também, as questões, né? As alternativas. Depois você lê o texto por inteiro. Não precisa nem ler por inteiro, porque às vezes eles citam o parágrafo que você precisa ler, ou você ali vendo no texto, assim, por cima, você consegue encontrar o que a pergunta tá pedindo para você. Então, não há nem necessidade de você ler o texto inteiro de fato. Você consegue pular para a parte do que eles estão pedindo já. Enfim, essa é a minha dica aí para os textões do Enem. E nessa parte agora da minha pergunta, né? Você tinha dito sobre a questão da FUVEST ser mais conteudista e tudo mais, e o Enem ele tem esse negócio das perguntas fáceis e difíceis. Na matemática dá para ver mais, de fato, como identificar. Mas agora, em língua portuguesa, eu não sei. Nas partes de linguagens, eu não sei como identificar as fáceis e as difíceis. Tem alguma dica para identificar elas? Olha, eu acho que fica muito mais fácil de identificar quando você já tem a prática dos exercícios. Então, tipo assim, às vezes, de tanto você resolver exercício do Enem, aliás, eu vou comentar sobre isso daqui a pouco,
quanto mais exercício você vai fazendo, acho que você mais vai entendendo a manha do Enem, sabe? Então, tipo, por isso que eu até reitero que eu vou trazer exercício do Enem para vocês, porque vai chegar uma hora que até mesmo vocês vão perceber, é uma questão que dá pra gente considerar fácil, uma questão considerada difícil, sabe? Então é muito de você treinar, sabe? Eu acho que tudo é treino e é importante, assim, fazer esse treino. Eu vou só ouvir a Reis falando e aí eu passo pro que eu ia comentar, mas até para eu não esquecer, que eu esqueço as coisas fáceis às vezes, é essa questão de estudar pro Enem com o exercício do Enem. Mas fala aí, Reis. Eu tô te chamando de Reis, que é o nome que tá aqui. Não, então, eu, sobre essa parte do Enem, né, que eu ia estar perguntando mais, o que o Gabriel falou, porque essa dica de pegar e ler primeiro a pergunta, a questão, sou uma pessoa que, tipo, eu tenho facilidade de interpretação, mas eu preciso de muita concentração para interpretação. Então, tipo, qualquer barulho provavelmente me deixa muito nervosa, porque, tipo, ainda mais nessa hora do Enem, né, tipo, eu fico pensando como eu posso separar essas 5 horas para a parte de exatas, que é a minha maior preocupação, a pensar no repertório para redação, interpretar as questões de linguagens e lembrar das questões de natureza, as regras da natureza, de biologia, filosofia e sociologia. E, tipo, ficava pensando em como eu vou separar exatamente meu tempo para cada uma dessas partes, né? Tipo, para cada dia. E fica mais fácil quando, tipo, é um dia só de exatas e um dia só de humanas, mas, tipo, eu pelo menos sinto mais segurança quando eu leio o texto, mesmo que seja um texto grande, porque aí eu consigo, também se fosse na FUVEST, eu conseguiria colocar mais informações na minha resposta, né? Tipo, mas aí vai ficar com a pessoa. E sobre o que o Gabriel perguntou sobre saber qual que era as questões mais fáceis de língua portuguesa, realmente é sobre você dar uma analisada nas questões. Mas normalmente as que são de literatura, tipo, elas são entre médio para difíceis porque a literatura normalmente cobra livro, né? Então, tipo, você tem que ter lido tal livro ou cobra alguma característica de alguma era da literatura, como trovadorismo, modernismo, as diferenças de cada uma. Aí as mais fáceis, normalmente, eu considero, tipo, regra gramatical ou, tipo, citações de algumas regrinhas que você tem que colocar, alguma interpretação de texto ali, são, pelo menos para mim, consideradas mais fáceis, né? Tipo, normalmente, a que tem literatura são as mais complicadas, né? Só que aí, tipo, acho que são quantas escolas literárias? Eu não tenho certeza, mas, tipo, nessa base, Um monte, um são monte. um monte. Então, normalmente elas são mais difíceis, né? Porque são bastante. E literatura cobra bastante. Tanto, tipo, tem literatura na parte de literatura e na parte de português, na parte de história, por aí. É isso agora, eu vou ficar quieta. Não, obrigado por ter falado. Eu já até adianto que, assim, gente, eu 27 aulas ano passado não consegui falar de todas as escolas literárias, então, assim, a gente vai passar o básico do básico assim, não básico no sentido de que é básico, mas, assim, o resumo do resumo do resumo, né? Ao invés de básico, acho que resumo é a palavra que resume melhor. Pô, eu gostei muito das colocações que vocês trouxeram. Alguém quer falar mais alguma coisa, inclusive? Ou tudo tranquilo? Eu queria perguntar, professor, se é Uhum. possível a gente criar um grupo com você em específico, um grupo só para literatura, sim, porque é uma parte que acho que muita gente se pega um pouco, porque além de ser muitas escolas literárias, é muita parte de interpretação, sem contar que é muito conteudista, né? E a FUVEST também é uma coisa que cobra pra caramba. Então, se é possível criar meio que um clubezinho da literatura, né? Um clube do livro, para com o seu número ali com você presente, para justamente a gente ir tirando essas dúvidas no dia a dia. Ai, gente, deixa eu fechar a cortina aqui que tá muito brilho. Não, eu acho muito legal. Eu acho que eu posso falar com o Jorge depois para ele criar uma comunidade dentro do grupo do Colmeia. E aí a gente pode colocar literatura, vestibulares específicos, enfim, o título é de menos, a gente inventa. Mas acho que pode ser um grupo dentro da comunidade, do grupo do Colmeia, e aí a gente pode trocar essas informações lá, eu acho muito legal, assim. E aí foi o que eu falei, se a gente vê no grupo que vai rolar, assim, da gente fazer um encontro pra gente discutir esses livros, eu acho que pode ser muito interessante, assim, para vocês, principalmente.
Gostei da ideia. Eu, por mim, super apoio. Vou falar com o Jorge no final da aula, tá bom? Pode falar, Micaele. Isso, as aulas estão no YouTube do Colmeia. Inclusive, tem aula minha do ano passado, para quem quiser dar uma olhada. Fala aí. Boa tarde, gente. É que assim, eu tenho muita mesmo dificuldade em fazer simulado. Eu até vejo algumas provas do ano passado, tento ver do Enseja, só que eu tenho dificuldade de prestar atenção no conteúdo e é muito tempo para fazer a prova pelo simulado. E aí eu só estou conseguindo estudar no cursinho presencial e agora no Colmeia, porque eu não consigo estudar em casa. Tem alguma dica? No caso, para você se concentrar um pouco mais, seria isso. É, justamente, porque eu não consigo me concentrar em casa por causa do barulho, ou por causa do horário, porque eu tenho rinite e sinusite. Se eu acordar cedo ou de madrugada, eu vou espirrar muito. Eu acho que essa é uma questão importante também. Eu acho que é sempre bom a gente encontrar um lugar tranquilo. Assim, se você é uma pessoa, por incrível que pareça, eu conheço gente que não liga a se dar no barulho. E essas pessoas realmente são as verdadeiras guerreiras. Admiro, inclusive. Que eu também não consigo estudar com muito barulho. Então, acho que é realmente assim, você encontrar um lugar tranquilo da sua casa. Tudo bem, talvez não tenha um lugar tranquilo na sua casa, né? Nem trancando a porta do quarto, às vezes. Enfim, para quem estava aqui ano passado, nossa, eu com a porta trancada, tinha que às vezes desligar a câmera e o microfone e falar, gente, licença só um minutinho, por favor. Mas é isso, assim, eu acho que, de repente, um lugar fora da sua casa que você tem acesso à internet, ou até mesmo até sem acesso à internet, você estudando com um caderno, acho que é sempre bom você encontrar esse lugar que te faça mais confortável para você poder estudar, sabe? Isso para qualquer tipo de lugar, sabe? Dentro, fora da sua casa, né? Não necessariamente você precisa dar. Tudo bem, a internet é muito importante para estudar, mas você também não pode tentar estudar sem a internet, né? Com caderno de exercícios impressos. Pode ser uma possibilidade também, para quem consegue até sair de casa, mas também não consegue sair com acesso à internet. Eu vou dar uma dica também, justamente voltada a isso. Ano passado eu fiz o Enseja. Para mim, o Enseja foi maravilhoso, porque eu consegui acertar a maioria das questões. E aí, muita gente que está fazendo o Enem agora, é a primeira vez que eu vou fazer, costuma estudar pelas provas do Enem. Só que também é bom estudar pelas provas do Enseja, porque na maioria do conteúdo é muito fácil. As questões que você não acerta no Enseja é as mais difíceis possíveis. Então é bom você estudar o Enseja, seja o quê? Português, ou linguagens, ou matemática, é muito fácil. Pelo menos para mim foi. Uhum. Sim, total. Fala aí, Guilherme. Pô, o que eu vou falar aqui é mais uma dica pro pessoal que tem dificuldade em exatas, né? Porque nesses meus 3 anos de ensino médio, eu fiz curso técnico também na ETEC. Um curso técnico voltado para exatas, então eu tenho muita vivência com isso. Mano, exatas, no geral, é muito sobre fazer mais questões do que estudar conteúdo, pelo menos para matemática e física. Porque eu acho que já aconteceu com todo mundo o professor tá ensinando uma coisa de matemática, ensinou A, e aí chega na questão ele pergunta A, B, C, D e E, é o que ele não ensinou. E a gente fica muito perdido. Então, fazer muitas questões, muitos exercícios de exatas no geral, acho que vai ajudar mais a gente entender o que está acontecendo ali na prova, como é que estão cobrando a gente, do que de fato só estudar conteúdo, sabe? É mais um conhecimento meu, uma vivência minha que eu queria compartilhar. Pô, valeu, viu? Eu concordo também, tipo, é muito isso, assim, às vezes de você ter essa noção também de você conseguir resolver o exercício, sabe? De você perceber que talvez seja até um pouco mais fácil do que parece, mas aí realmente entra nessa questão da gente ler com atenção, sabe? Tem um aplicativo muito bom que se chama Enem 2025. Sim, tem uns aplicativos muito bacanas que ajudam a gente a estudar. Esse doc que eu mandei para vocês, eu vou compartilhar depois nessa comunidade que a gente vai fazer. E é isso. E aí viu como eu já esqueço? Gente, pelo amor de Deus, apelo de igreja agora, assim, tipo, estudem pro vestibular que vocês vão prestar, com exercício do vestibular que vocês vão prestar. Tô estudando pra FUVEST, vou estudar exercício do Enem. Gente, pelo amor de Deus, não. Vou estudar pro Enem com exercício da FUVEST. Pelo amor de Deus, não. Porque assim, da conversa que a gente já teve agora, já deu para perceber que são vestibulares muito diferentes.
Então, assim, se o Enem é uma prova interpretativa, não faz sentido eu estudar questões conteudistas. Porque são vestibulares diferentes, sabe? Então, assim, tá estudando para a FUVEST, exercício da FUVEST, talvez da Unicamp, da Unesp, mas, assim, exercício do Enem, só exercício do Enem, por favor. Vocês vão ver que vai fazer todo sentido para vocês, porque senão vocês vão estudar um modelo de. Vocês vão ter um modelo de estudo e vai chegar na hora, vai ser outro completamente diferente. Então, acho que é isso. Sim, o mais temido. Pode falar, Sara. Alô, vocês me escutam? Estamos sim, estamos ouvindo. Gente, eu tenho um site muito bom para vocês estudarem qualquer vestibular, assim, porque não sei se vocês conhecem o Objetivo, ele tem um curso e no site do curso do Objetivo, eles têm muitas opções, muitas mesmo opções de vestibulares com resoluções comentadas. Eu vou deixar aqui no chat para vocês, caso quem queira. Maravilha. Acho que pode rolar essas indicações também lá no grupo, né? Depois vocês podem passar para o Jorge, ele manda lá no grupo para todo mundo. Acho que é legal também para a galera que está lá. Bom, acho que para essa parte agora final da aula, então queria continuar ouvindo vocês, mas com umas perguntas aqui que eu fiz, que geralmente eu passo por formulário, mas enfim, acho que também é importante fazer essa pesquisa agora ao vivo com vocês, e aí a gente fecha a conversa de hoje. Deixa eu compartilhar aqui a tela, porque sim, eu fiz slides, mas eu vou deixar para semana que vem. Peraí, deixa eu fechar, que eu tô com muita aba aberta aqui. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Vixe, me travou aqui. Tá, eu vi um joinha, então assim. Tá. Então, na verdade, eu não vou nem compartilhar a guia toda. Até esqueci. Meu Deus, calma aí, gente, que travou muito agora. Computador de universitário. Na verdade, eu queria fazer umas perguntas para vocês, e aí eu vou usar o recurso da lousa interativa para eu poder também ouvir mais de vocês sobre a questão específica da literatura. Sim, tá travando muito. Daqui já tá travando. Então, eu queria ouvir de vocês primeiro. Calma, deixa eu carregar aqui. Ai, ai. Calma aí. Tá, acho que agora foi. Tá. Então eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que é literatura. Do que vocês têm agora para vocês. E aí eu vou colocando aqui na lousa para a gente ver os resultados de todo mundo. Podem começar aí falando. Eu vou ter que entrar pelo celular, porque talvez vocês mandem pelo chat e eu não vou conseguir ver. Mas quem quiser já ir falando por áudio, pode abrir e ficar à vontade. Não, eu sou o FRJ, não. Claro, eu sou UFF. Um oceano não, uma baía de distância, porque a UFRJ é no Rio de Janeiro mesmo. Na cidade do Rio de Janeiro, no caso. E a UF, ela é em Niterói. Tá. Então, quem vai começar falando? Manda aí, Reis. Então, professor, a literatura minha são um conjunto de obras representando o período artístico daquela época, por exemplo, a época do avaudismo até a época da luz, no caso,
tem o arcadismo, também tem o iluminismo, que eu ia falar, né? Um resultante daquelas obras literárias do pensamento daquela época também, a gente pode reparar muito que vem mudando no forma de pensar também, até que algumas se assemelham, começam a se parecer. E sobre representação da sociedade, tipo, é uma forma, pelo menos para mim, é uma forma de guardar muito de como era a sociedade, de memórias daquilo. Então, a literatura é um conjunto de características daquela época da invenção literária, como, por exemplo, a gente tem também na tipo, descobertas na área de natureza, né, de como que era, avanço da medicina, mas literatura a gente tem registros de como a sociedade daquela época pensava. Boa. Quem mais? Tá. A Giovana tá falando que a literatura expressa sentimentos. Então, o que é a literatura? Eita, expressa sentimentos. E a Ana tá colocando que é a arte da linguagem. Boa. Quem mais, gente? Eita, que agora todo mundo ficou quieto. A Mariana tá falando que é o pensamento do homem em determinada época. Bacana. Então, quem mais, gente? Manda aí o que vocês acham que seja. Não precisa estar certo, não, tá? Romantismo, uma das escolas literárias. Boa. A Sara tá falando. Literatura é utilizar. Peraí. Literatura é utilizar da leitura e da escrita como forma de expressar sentimentos, aflorar a imaginação, registrar e romantizar situações do nosso cotidiano. Muitas coisas. Realmente, muitas coisas mesmo. E calma aí que eu vou ter que arrumar aqui isso aqui. Bom, tem umas outras perguntas aqui então, mas acho que a gente pode fechar nisso que vocês já trouxeram. A Isabela está falando, a literatura pode ser uma versão artística que registre experiência, tradições e valores. Boa. Vou até pegar outro espaço aqui da lousa e botar essas duas coisas. Então, beleza. Acho que vocês. Esse aqui eu talvez não necessariamente precise colocar na lousa. Mas quando foi a última vez que vocês leram? Faz muito tempo? Até eu já vou falar. O que foi a última coisa que eu li? Tirando os artigos da faculdade. hum, o último livro que eu li mesmo foi. Como é o nome? Ai, meu Deus. Não, eu ia falar Capitã de Areia, mas acabei de lembrar que eu li outro. O último livro que eu li foi um livro chamado O Homem de Giz. Bem bacana, inclusive. É, a Giovana leu ontem.
Harry Potter semana passada. Qual foi a última coisa? Quando foi a última vez que vocês leram e o que foi a última coisa que vocês leram? Não precisam responder se não quiserem a última vez, mas respondam a última coisa que vocês leram. Eu leio todos os dias, mas é fix. Tá. Evolução dos Bichos. Eu leio todos os dias, mas é mais fix, de fanfic. Faz um mês e meio de fato. Estava lendo e resenhando A Hora da Estrela, da Clarice. A Metamorfose, do Kafta, né? O último que ele foi Pequeno Príncipe, já li umas 5 vezes, gosto muito dele. Napoleão Hill, Torto Arado, vixe, deixa eu... Labirinto do Fauno, Maldosas, Vidas Secas, Redesenhando, não, Resenhando. Nossa, bem diverso o gosto de você, hein? As Meninas da Lígia, Capitã Engenharia do Jorge Amado. Capitã Engenharia eu já li, eu adoro. Eu vou colocar isso depois, tá? Porque eu fui me perdendo nas respostas, mas eu vou compartilhar esses slides com vocês depois. E na escola, para quem está estudando ainda no ensino médio ou para quem, né, já estudou também e se formou, vocês tinham aula de literatura? Eu preciso confessar que tenho 2 tipos de leitura, que eu quero por prazer e a obrigação, que são as de vestibulares. Não gosto muito dos livros cobrados justamente porque eu gosto de escrever minhas leituras. Sim, super compreensível. E qual é a memória que vocês têm de literatura na escola? Noites Brancas do Dostoiévski. Interessante. Tipo, quando eu falo literatura no ensino médio pra vocês, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Tipo, alguma coisa que alguma professora já tenha passado, que vocês tenham feito? O que me vem na cabeça foi quando a minha professora passou o Alto da Barca do Inferno pra gente, que a gente fez uma peça. Acho que é a primeira memória que me vem na cabeça. Machado, clássico. Machado de Assis. O Chamado do Monstro. Carpe Diem, essa é clássica. Álvares de Azevedo também. A Senhora do José de Alencar também. Senhora, a Clarice. Lusíadas, que era um spoiler da aula de hoje. Não Lusíadas, mas enfim. Do Camões. Quem mais? Senhora, ótimo, senhora. Cara, o Alto da Barca do Inferno é muito clássico. Ah, esquema de rima, soneto. Eu, por um minuto, pensei, ué, ele estudou o grupo ABA na escola. Memórias Póstumas, que a Isabela tá colocando. Machado é sempre clássico. A Maria tá falando que ela teve a experiência de escrever um diário na escola. Fernando Pessoa. Monteiro Lobato. A Sara tá falando Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Pô, bacana. Bom, e aí eu acho que essa... Espera que tem mais gente falando. A Reis tá falando. Ah, tá, outra questão. Peraí, eu vou terminar essa parte, eu já pulo pra dúvida depois, tá? Só pra fechar essa parte. Cortiço, do Álvares Azevedo. Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Qual o melhor para ler? Vixe, aí vai de cada um. De tudo que tá aqui, o que eu te recomendaria ler primeiro, olha, de autor eu sou muito suspeito, eu adoro a Clarice, então, tipo assim, eu gosto muito de ler a Clarice.
Mas eu acho que talvez o Machado, mas eu sei que ele tem uma linguagem bem um pouco mais difícil. Mas a Clarice é bem bacana. Agora, do que tá aqui de livro, com certeza o Quarto de Despejo. Aí a Reis perguntou, professor, outra questão. Eu demoro muito para entender livros como Alto da Barca, pois confessando aqui eu não curto poemas, principalmente aqueles de prosa. E como a linguagem mais coloquial, eu acho muito mais complicado. A gente vai trabalhar um pouco isso, porque linguagem coloquial realmente é muito foda. E aí eu acho que essa pergunta, eu acabei de criar ela, quando ouvindo as discussões de vocês, quando eu estava aqui anotando. O que você quer ver de literatura esse ano para o vestibular? Aí eu especifiquei para o vestibular, porque assim, se fosse ver literatura mesmo, a gente ia estudar um monte de coisa diferente. Mas para o vestibular mesmo, então eu já fui colocando o que vocês trouxeram. Então, FUVEST, tipos de exercícios, né, os fáceis e os difíceis, interpretação de texto. O que mais vocês querem colocar aqui? Porque na semana que vem eu posso trazer um cronograma de aulas muito baseado assim também no que vocês querem ver esse ano para o vestibular, sabe? Eu acho que é bacana porque a gente consegue juntar o agradável de todo mundo. Mas eu coloquei já isso aqui que foi das discussões que a gente teve no começo da aula. O que mais vocês querem? Tragam aqui. Sim, Jorge Amado é muito fácil também. Fica aí, eu ficaria entre a Clarice e Jorge Amado, justamente, o Capitão de Areia. Que mais, gente, vocês querem ver aqui? Ou só essas três coisas tá boa. Momentos de leitura. Legal, gosto. Livros em repertório de redação, foco em clássicos. Resumos de livros. Filmes sobre livros. Vixe, aí você atingiu bem na minha ferida de estudante de cinema, viu? Filmes sobre livros. Que mais, gente? Pra gente fechar. Resumos detalhados. Boa. Bom, então acho que com isso a gente já consegue montar uma proposta legal. Eu posso montar e aí eu vou trazer para vocês e a gente vai discutir junto o que a gente vai fazer. Só um minutinho. Então, cara, eu acho que a gente pode fechar a aula hoje assim, então. Eu tinha trazido umas outras coisas, mas eu vou subir esse slide lá no nosso Drive e vocês podem ver, porque eu acho que provavelmente a gente vai trabalhar o que está aqui na aula da semana que vem, que já é um norte, assim, do. Tem um exercício também aqui, se vocês quiserem resolver depois, sozinhos, mas eu pretendo resolver com vocês eles na aula. Bom, então eu acho que é isso. Então, para fechar, eu sempre deixo recomendações de filmes e de músicas. Eu deixei as minhas, mas se alguém também, eu sempre deixo um espaço aberto para se alguém quiser recomendar alguma coisa. Mas então, gente, foi muito bom de verdade ter essa conversa inicial com vocês. Eu acho muito bom a gente se conhecer mesmo assim, antes de fato a gente passar para as aulas. Mas na semana que vem eu já pretendo trazer um pouco mais para vocês do conteúdo em si, dos exercícios. Eu vou tentar filtrar o que mais caiu assim, para a gente também acabar não ficando numa coisa que o Enem já não cobra mais tanto assim. Então, acho que para fechar é isso. Então, bom, prazer conhecer todo mundo. Espero que a gente esteja junto aí nessas 9 semanas. E assim, reforçar mais uma vez, qualquer coisa que vocês precisarem, sabe? Às vezes cursinhos têm evasões muito grandes, assim. Então, o que vocês estiverem precisando mesmo, com dificuldade, fala comigo, fala com a coordenação do Colmeia, sabe? A gente está aqui justamente para ajudar vocês. E, enfim, é isso. Espero que a gente possa estar junto aí nessas semanas, nesses finais de semana. Alguém quer dar alguma indicação de música, de filme para eu colocar aqui no slide para mandar para vocês, que eu tô com os espaços livres aqui. Eita porra. Eu acho bom sempre focar em pegar
Eu acho a ditadura, né, o momento da ditadura muito bom para usar sobre tanto de repertório quanto para literatura, porque foi, pelo menos para mim, o momento onde teve mais coisas sobre questão de nacionalismo, porque a redação do Enem nunca vai cobrar algo exatamente de um programa nacional. Pelo menos é mais costume cobrar questões nossas daqui por dentro do Brasil, como a questão de machismo, trabalho forçado, enfim, questões do Nordeste, desvalorização, enfim. E então eu pelo menos estou fazendo muito isso de pegar bastante músicas para usar de repertório na questão da ditadura, porque tem muitos artistas, muitas músicas que e também a literatura lá, mas principalmente músicas que pelo menos estão me ajudando a criar algum repertório para colocar na redação, porque tem de qualquer tipo de assunto. Uhum, sim, total. E isso é uma coisa muito importante destacar também. Acho que tirando a aula da semana que vem, que eu vou trazer um poema do Luiz de Camões, a ideia é que a gente só estude literatura brasileira mesmo, assim, sabe? Até por uma questão da gente conhecer também o que a gente tem no nosso país como literatura, né? Até porque a gente acaba muito mais durante a nossa vida. Se não for muito na escola, e principalmente no pré-vestibular, a gente entrar em contato com muito mais coisa gringa. E acho que é importante, assim, também a gente ter esse conhecimento, sabe? Tipo, estudar literatura pro Enem, principalmente pro vestibular, pode parecer chato, eu não vou mentir. Mas não quer dizer que não possa ser legal, sabe? E a gente entrar em contato, assim, de uma outra maneira, né? Não no sentido cobrativo, né? Porque eu sou completamente contra, eu, pelo menos, essa ideia de você obrigar as pessoas a lerem uma coisa e ser cobrado isso delas, porque isso tira totalmente o valor da arte, no final das contas, sabe? E é importante que a gente também tenha esse espaço afetivo, assim, de fato, né? Não necessariamente sair gostando, amando, né? Tipo, nossa, eu vou sair daqui gostando de tudo que eu li, e aprendi, sabe? Mas que a gente, de fato, veja ela, pelo menos, por outro lado, por uma outra ótica, sabe? Que a gente seja convidado a, pelo menos, gostar, porque eu sinto que, às vezes, não é nem dado o convite da gente gostar ou não, sabe? Que a gente simplesmente tem que ver e é isso. Então, eu vou parar de compartilhar aqui. E é isso, gente. Então, eu vou anotar esses encaminhamentos aqui. Então, a gente se vê na semana que vem. Acabou agora, né? 2h45. Mas acredito que seja isso, então. Obrigada, professor. Acho que o Jorge saiu. Nada, gente. Prazer, viu, conhecer vocês. Nossa, agora eu tô na dúvida se acaba agora mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha. Mas acho que sim. Não sei se o outro professor já chegou também. Bom, deixa eu só mandar uma mensagem então pro Jorge, então avisar pra ele que aqui foi. Bom, não sei, bom, eu gritando assim pro ar, né? O professor da próxima aula tá aqui, mas eu já avisei pro Jorge que eu acabei aqui. Bom, gente, então eu que agradeço. Eu posso ficar aqui um pouco no link ainda enquanto o Jorge ou outro professor não aparece, mas se alguém quiser falar um off aqui de fora da aula também, tô aqui. Mas é isso, não sei se é intervalo agora também. Enfim. Ai, bom, deixa eu. Enquanto isso, então, eu vou revisar o que vocês. O Gabriel deixou de indicação o Fantástico Senhor Raposo. Nossa, eu não vi esse filme ainda até hoje, acredita? O Grande Hotel Budapeste eu já vi, é foda. Bom, eu deixei de recomendação Não, Não Olhe, do Jordan Peele. A série do Alien, que estreou mês passado, que tá muito foda. Cisne Negro, O Gigante de Ferro, Um Dia com Jerusa, que é um filme brasileiro lindo, que é um filme de 20 minutos, eu recomendo muito vocês assistirem. Avenida Beira-Mar, que é um filme brasileiro que estreou ano passado. É um filme brasileiro também, foi o melhor filme que eu assisti ano passado, feito por uma menina formada aqui na UF, em cinema. E um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, Psicose. Porra, Não, Não Olhe.
Eu acho que foi o melhor filme que eu já vi na minha. Não, não é o melhor filme que. Não, é um ótimo filme, mas eu ia dizer que é o melhor filme que eu já vi no cinema. Tipo, nossa, eu acho que a melhor sensação que eu tive foi de ter visto esse filme no cinema. Foi, sim, cara, foi coisa de outro mundo, assim, sabe? Uma grande experiência. Um filme muito bom também. Hoje eu quero voltar sozinho. 2014, filme brasileiro sobre homofobia. É muito bom. Sim, muito. Só um minutinho, gente, peraí. Desculpa. Então, desculpa, Gabriel, que filme você tava falando agora? Eu perdi total o fio da meada. Hoje eu quero voltar sozinho. Um filme Ah, brasileiro sobre homofobia. Muito bom. esse filme. Cara, esse filme é muito foda. Eu vi ele já e eu acho muito legal que, tipo, foi um filme não meio que feito independente, assim, mas ele era um filme meio pequeno e, tipo, bastante dos atores que estavam no filme hoje, tipo, estão em novela e tudo mais. Eu acho que deu muita visibilidade, assim, achei isso bem foda. Pisque Duas Vezes, eu não vi esse ainda. É o filme da Zoe Kravitz, né? Embora eu goste muito dela, mas eu não vi esse ainda, não. Acho que foi o filme que ela dirigiu, né? É um filme de suspense, não é? Eu cheguei a ver o trailer. Olha, esse ano eu tô fraco pra filme, viu, gente? Spoiler, os estudantes de cinema às vezes não veem tantos filmes assim igual vocês pensam, viu? Mas eu tô querendo ver mais filme agora. Eu quero muito ver aquele das crianças correndo, que assim, todo mundo tá falando que é um filme de terror, mas eu vi uma cena das crianças correndo e eu confesso que achei um pouco engraçado. É muito bom, professor, esse filme. É muito bom. Como é que é Hora do Mal, né? É, as crianças somem, né? De uma Então, não, posição. é assim, eu quero muito assistir porque eu quero saber que diacho aconteceu com essas crianças, É gente, pelo amor legal, de é Deus. muito bom. Tem filmes nacionais que são sobre questões das crianças, né? Tem o. Aquele lá que teve um caso da igreja, que eu não vou lembrar o nome agora. Tô lembrando do Alto da Ah, Compadecida, mas não é esse. Assassinato das crianças na igreja, lá, enfim. E também tem Quero e. Quero. É Quero, não é? E também tem Pichote. Assim, são filmes bem pesados, então quem tiver coragem pra assistir, eu não tenho, mas me passem um resumo. Mas falam que são muito bom pra repertório. Eu só não tenho coragem de ver eles, mas falam que é muito bom pra ver e de criar um repertório pra redação. Principalmente se cobrar sobre alguma coisa de questão com crianças, sobre desigualdade, enfim. Eu só não tenho coragem de ver, mas estão muito. aquele meme, ótimo filme, eu ainda não assisti. Eu tô bem nessa vibe. Eu vi o Na Pichote O é verdade, Show legal. de eu Truman também é cheguei a muito bom. ver, mas assim, é um filme assim, ótimo filme, não vejo nunca mais. Show de Truman é legal, eu gosto muito. Eu assisti, eu fiquei tipo, cara, que filme. Eu não chorei, mas, tipo, sabe, que filme fofo. Eu fiquei meio que nessa sensação, assim. O Hora do Mal eu achei engraçado, porque, novamente, tipo, tá todo mundo falando que é um filme de terror. Aí, sem querer, eu tava descendo os views no Instagram e eu vi uma cena do filme. Só que, tipo assim, é uma cena das crianças, tipo assim, é um monte de criança correndo e as pessoas olhando. Eu tô, tipo assim, cara, é tão assustador assim? Eu não Aí eu tô achei bastante assustador, eu curioso. achei, tipo assim, ele te deixa ansioso, sabe? Pra saber o que aconteceu. Sim, então, eu quero só assistir pra saber o que aconteceu com essas É, crianças. Meu Deus. é legal, vale a pena. Tem o. Qual é o outro filme que eu queria muito ver esse ano, que eu não vi ainda? Alguém pode me dar um spoiler do que aconteceu com as crianças? Eu tenho medo de filme de terror. Gente, olha, não dá um spoiler pra mim, não, por favor. Eu Senão não eu vou ficar gosto muito também triste. não de spoiler, mas é Ó, muito então, bom, assiste, não dá medo o filme. deem um spoiler pra Reis no privado, viu? Por favor. Eu lembro que quando a gente fez o Cineclube,
Eu fiz um cineclube. Princesa Mononoke, sim, é muito legal. Quando eu fiz o cineclube eu fiz um cineclube com uma turma que eu dei aula em 2022. Aí a gente tinha feito um cineclube só de filme brasileiro, a gente assistiu bastante coisa. A gente viu Alto da Compadecida, a gente viu Bacurau, a gente viu um filme muito bacana chamado O Ano em que Meus Pais Saíram. O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que é sobre a ditadura militar, que é dirigido pelo cara que fez Castelo rá tim e Malhação, Malhação das Fives. Que mais? A gente viu um filme de terror brasileiro muito interessante chamado. Cara, eu esqueci o nome. Tem a Cláudia Abreu. Como é o nome desse filme? O Rastro. Cara, não é o melhor filme do mundo, mas é muito interessante. Tem ela, tem o Rafael Cardoso, a Leandra Leal. Enfim, a gente fez um cineclube só de filme brasileiro, foi bem interessante. A Chegada também é um filme muito bom para repertório. Sim, A Chegada. Nossa, quando eu vi esse filme, eu não entendi nada. Tive que ver uma segunda vez. Falei, mano, eu fiquei bem nessa vibe. Tipo, ótimo filme, não entendi nada. Eu acho que eu assisti umas 3 vezes para entender direito. Sim, ele é um pouquinho difícil, assim.